gente, tudo bem com vocês? Eu sou Giovana Fiorillo e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês como conciliar trabalho com a faculdade, principalmente no meu caso, que é a faculdade integral. É uma dúvida que muitos de vocês têm, porque me encontraram por conta dos vídeos da Unesp e todo mundo me pergunta: Giovana, como você faz pra sobreviver lá? Como você se banca? E eu vim contar tudo isso pra vocês. E também, como vocês pediram muito, não percam que logo eu vou fazer bastante vlog, mostrando pra vocês um pouco do meu dia a dia, do meu trabalho, como eu consigo conciliar a faculdade com o trabalho. E vocês vão ver, é uma correria meio doida, mas tá dando tudo muito certo. Eu nem vou nomear essas coisas que eu vou trazer pra vocês como dicas, porque é mais um relato de caso mesmo, assim, da minha vida. Eu vou contar pra vocês a minha experiência com um trabalho fixo e a minha experiência como autônoma. Independente se seu trabalho vai ser autônomo ou se vai ser com carteira assinada, por exemplo, que você vai ter uma renda fixa, você tem que seguir 3 princípios básicos e eles, assim, são imutáveis. O primeiro desses princípios é você ter definido quais são os seus horários de trabalho e os seus horários de estudo. Por quê? Aí a gente já entra no segundo princípio. Uma atividade não pode interferir na outra. Então, o seu tempo de estudo não pode interferir no seu trabalho, assim como o seu trabalho não pode interferir no seu período de estudo. Cada coisa tem que ter o seu horário definido. E além disso, você vai ter que ter um jogo de cintura para fazer uma flexibilização de alguns dias que você vai ter que separar para estudar mais e alguns dias que você vai ter que separar para trabalhar mais. Então, tudo isso tem que ficar muito bem definido, senão você vai perder o controle de tudo. Ok, gente, como vocês podem ver, essa é a minha grade de horários da faculdade, sem contar com atividades extracurriculares, como o grupo de estudos que eu faço parte, eventuais palestras que tenham e eu queira assistir. Então, vocês estão vendo que com esses horários é completamente inviável ter um trabalho fixo. Bom, gente, a minha experiência com trabalho fixo foi no meu período de férias da faculdade. Porém, nesse período de férias, a gente tinha a reposição das aulas práticas, ou seja, algumas aulas práticas que podiam ser ministradas online, como através de vídeos de laboratório, coisas assim, foram ministradas. E, pois bem, eu só tinha aulas nos períodos da manhã e da tarde. Então, por exemplo, eu tinha aula, se eu não me engano, das 8 às 10 e das 2 às 4 da tarde. E eu arrumei um estágio no Centro de Comportamento Canino, que eu já falei pra vocês aqui no vídeo. E o meu estágio era das 7 da manhã até as 2 da tarde. Ou seja, a aula da manhã eu perdia totalmente e a aula da tarde eu chegava muito em cima, porque eu saía do trabalho, até eu chegar em casa eu já tinha perdido um pouco da aula. E querendo ou não, gente, isso é uma coisa que precisa ser falada. Eu consegui um trabalho fixo em um período que eu tinha de mais flexibilidade. E ainda assim, mesmo só tendo que levar 3 disciplinas, porque eu tinha disciplinas que eram gravadas, então mesmo só tendo 3 disciplinas, eu não conseguia conciliar com esse trabalho fixo que eu tinha. Apesar de eu chegar em casa umas 2h30 da tarde, por aí, eu tinha muita coisa pra fazer, muita aula que eu perdi pra reassistir e eu não conseguia dar conta de tudo. Além disso, uma das coisas que eu notei que foi a pior parte, que eu falo, gente, eu não recomendaria um trabalho fixo pra ninguém que esteja nessa situação, foi pelo seguinte: apesar dos dias que eu conseguia, por exemplo, assistir essa aula da tarde, eu não tinha o mesmo rendimento. Eu ficava muito cansada, porque eu já tinha trabalhado o dia inteiro, além do sono, o cansaço mesmo de trabalho. Eu não conseguia focar na aula, eu não conseguia fazer as anotações que eu gosto de fazer em todas as aulas que eu assisto. E eu não conseguia manter o foco, a atenção e dar valor para aquela matéria como eu gostaria e poderia dar se eu tivesse com a cabeça tranquila. E isso foi uma lição muito boa pra mim. Infelizmente a gente só aprende errando, né? Porque por mais que, por exemplo, a minha mãe falasse, ela avisasse que isso ia acontecer, eu tinha que passar por aquela situação pra eu ver que eu realmente não ia dar conta, que ia me prejudicar. E, gente, a faculdade tem que vir em primeiro lugar. Porque é uma oportunidade única que você tá tendo aqui. Um emprego, a gente troca de emprego o tempo todo. A gente arruma novos empregos, arruma novas habilidades para ter outros empregos e etc. Mas a faculdade é agora, é aqui e agora. Você tem que aproveitar, você tem que dar valor e usufruir o máximo que você puder dessa oportunidade. Então, assim, gente, era muito bacana, né? Por conta do valor fixo que eu recebia. E eu tinha um horário certo de trabalho, então o meu trabalho não ia além daquele horário, né, do meu horário de trabalho, das 7 a 1, e aí até umas 2h30 eu tava em casa. Então não estendia além disso. Além daquele período, eu tinha o período livre, né?
Então, em tese, isso era uma coisa benéfica, porém eu não estava conseguindo conciliar com 3 disciplinas da faculdade. Imagina, tem 2 aulas normais, como vocês viram na minha grade, é impossível. Qualquer faculdade integral é impossível ter um trabalho fixo, que você consiga levar tudo e aproveitar tudo ao mesmo tempo. Só que assim, gente, quem paga as minhas contas da República sou eu. Desde janeiro desse ano que eu consegui começar a pagar as minhas contas sozinha. Então, já faz 4 meses que eu pago as minhas contas. Então eu tive que dar um outro jeito, né? Pensar o que eu poderia fazer, né? E eu decidi, na verdade, desde que eu já tava com meu trabalho fixo, eu decidi abrir a minha loja de roupas. E mesmo nesse trabalho fixo, eu trabalhava bem pouquinho na loja, não era nada muito assim. Então eu meio que fazia tudo ao mesmo tempo e não fazia nada aprofundado. Depois que eu larguei esse trabalho, né? Eu fiquei um mês no estágio. Poderia ter ficado mais, mas eu abdiquei, principalmente por conta de começar as minhas aulas de verdade, né? E eu não ter tempo de aproveitar, não conseguir dar valor e tudo isso que eu já expliquei pra vocês. E aí eu comecei a focar muito forte na minha loja, que é o meu trabalho autônomo. E, gente, é aquela coisa, vocês vão falar, ai, mas eu não tenho dinheiro pra investir pra começar uma loja, por exemplo. Você não vai gastar pra investir, não precisa investir em estoque, sabe? Eu não comecei com estoque, eu sempre fiz vendas por encomenda. Então as redes sociais são de graça, estão aqui para você conseguir compartilhar, para você conseguir ganhar uma clientela. Tudo sob encomenda, gente, dá super certo. Não precisa ter estoque, entendeu? Não precisa ter estoque, não precisa ter dinheiro para investir. É um trabalho que eu consigo levar no meu tempo livre. Então, quais são os meus horários de trabalho hoje? À noite sempre é meu horário de trabalho e durante o meu horário de almoço, que são as minhas janelas da faculdade. No meu horário de almoço eu faço correio todos os dias e durante o período da noite eu imprimo as etiquetas, eu faço a separação dos pedidos, embalo os pedidos e é assim que eu trabalho. Então, basicamente, eu consigo aproveitar literalmente todas as aulas, eu dou todo o meu foco para a minha faculdade no período de aulas e depois, assim que acaba a aula, eu vou lá e faço as minhas coisas da minha loja. E assim, gente, não é que todo mundo precisa abrir uma loja ou coisas do tipo, mas você fazer trabalhos autônomos ou freelancers que seja, são muito mais proveitosos do que um trabalho fixo, porque você precisa dar valor para sua faculdade em primeiro lugar, na questão do seu foco, no que você tem que desprender a sua energia em maior proporção. Como eu já disse pra vocês, eu já vendi brigadeiro também. Se eu estivesse na faculdade, eu estaria vendendo brigadeiro também, eu estaria vendendo bolo e tudo mais no meu tempo livre. Eu usaria o meu tempo livre fora do meu período de aulas pra preparar os doces, pra preparar as coisas. Então, independente do trabalho que você decidiu fazer, por exemplo, se você tá numa faculdade de humanas, por exemplo, e você conseguiu fazer freelancers, leitura de redações, correção de redações, não importa qual trabalho você faça, entende? Mas o trabalho autônomo te dá essa flexibilidade de horário maior, não tem uma necessidade de bater metas e objetivos que uma empresa te daria. Então, a flexibilidade de horário, pra mim, tá sendo perfeito pra minha situação da faculdade hoje em dia, tá? Mas pra quem faz faculdade meio período, o trabalho fixo eu acredito que seja muito bom mesmo, porque você consegue focar 100% ali e depois focar 100% na sua faculdade. Mas no meu caso eu tenho que ter um jogo de cintura pra aproveitar o meu tempo livre pra fazer alguma coisa, pra produzir dinheiro, enquanto no período de faculdade é só a faculdade. E quanto à flexibilização que eu falei pra vocês que a gente teria que ter, por exemplo, alguns dias eu vou ter que estudar mais, alguns dias eu vou ter que trabalhar mais. Tem umas aulas normais durante a semana e sempre que eu saio da aula, minha cabeça também já tá cansada. E é um bom jeito de você conseguir distrair a sua cabeça, relaxar a sua cabeça, fazendo alguma coisa que você gosta e ainda vai te dar dinheiro aquilo. Isso é uma coisa que eu errei muito nos meus outros semestres. Eu saía da aula, eu ia direto fazer coisa da faculdade, não era produtivo, eu ficava exausta, era péssimo. E eu cheguei num cansaço exaustivo mental e físico. E então, essa maneira que eu tô fazendo tá sendo simplesmente perfeita pra mim, porque eu saio da aula, vou fazer o meu trabalho, que é uma coisa que me dá prazer, é uma coisa que eu gosto. Isso é importantíssimo, gente, fazer uma coisa que você goste, sabe? Porque isso vai trazer leveza pra sua rotina. E nos períodos de final de semana, que é quando eu menos trabalho, porque não tem correio pra fazer, no máximo eu faço uma entreguinha ou outra, mas eu consigo fazer as coisas da faculdade, assistir videoaulas, de aulas gravadas, por exemplo, ou estudar algum texto, ou fazer as atividades que tem, roteiros, listas, trabalhos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Eu quis trazer aqui um exemplo de como vocês podem conseguir conciliar a rotina de vocês, tá? Porque eu sei que a maioria das pessoas não tem
a condição de não trabalhar, né, enquanto estuda. E uma faculdade integral requer muito de você, requer muito do seu foco, da sua atenção. É uma faculdade que tem um nível de dificuldade alto, um nível de cobrança alto, então não dá pra levar nas coxas. E ao mesmo tempo dá pra você fazer uma coisa que seja boa pra você, boa pra sua cabeça, boa pra você relaxar e tirar um pouco daquilo tudo, porque não dá pra ser produtivo o tempo todo, não dá pra estudar o tempo todo. Então eu espero que isso tenha ajudado vocês. Vou trazer vídeos pra vocês verem como é a minha rotina de verdade, como isso me dá prazer, como isso me faz bem. Gente, só mais um recadinho que eu esqueci, que é uma coisa que minha mãe me falou recentemente. Eu nunca tinha parado pra pensar em como isso é positivo. Primeiro, fazer o que a gente gosta, sem ter um chefe, você é o seu próprio chefe, sabe? Requer muita responsabilidade pra você ter controle do dinheiro, controle dos seus gastos, né? Porque não vai ter um valor fixo pra você receber no final. Porém, exatamente por não ter um valor fixo para você receber no final, você pode conseguir acabar ganhando bem mais do que você ganhava num salário fixo, que é o que tem acontecido comigo. Eu faço o meu horário, eu trabalho na hora que eu posso, eu não atrapalho a minha rotina, eu ainda faço mais dinheiro do que eu fazia quando trabalhava no fixo. Então a minha dica é, arrume alguma coisa que você gosta, arrume alguma coisa que te dê prazer, algum hobby, transforme um hobby em um trabalho e torne isso o seu ganha-pão, sabe? Não fique preso a um trabalho que você não gosta, simplesmente por falar, eu preciso daquele salário no final do mês. Faça o seu salário ser maior do que um salário fixo. E é isso, gente.